Vamos então iniciar um conjunto de vídeos sobre a divisão. Este primeiro vídeo vamos tratar o significado da palavra divisão. Sabes por acaso o que quer dizer divisão, a palavra divisão? A palavra divisão tem muitos significados, como vais ver. Tem um significado matemático, é uma operação matemática. Tu vais aprender, que até agora aprendeste três operações de matemática. A adição, a subtração e a multiplicação. E agora vais aprender a divisão. É a quarta operação aritmética incluída na matemática. Mas a palavra divisão pode ter muitos mais significados. Pode significar de compor, partilhar, repartir, limitar ou demarcar, cortar, desmontar, fragmentar ou quebrar, segmentar, separar, fracionar. Ora bem, estas são algumas. Poderão haver eventualmente ainda mais, não é? Vamos analisar exemplos de cada uma delas. Significados da palavra divisão. Vamos ver de compor. Por exemplo, de compor o número 356 em centenas, dezenas e unidades. Não é? Já sabes fazer. De compor um número significa escrever um número dividindo-o nas suas diversas ordens, neste caso na ordem das centenas, nas dezenas e nas unidades. Por exemplo, o 356 é igual a 3 centenas, 5 dezenas e 6 unidades, como tu sabes. Ou seja, 300 mais 50 mais 6. E então, o 300 mais 50 mais 6 está o 356. Cá está a decomposição do número nas diversas ordens. O segundo exemplo, vamos ver partilhar. Partilhar, por exemplo, o Carlos partilha o seu quarto com o seu irmão António, não é? Vamos ver aqui. Dois irmãos têm o mesmo quarto, isto é. Partilhar o quarto com o irmão significa dividi-lo com o irmão. E esta partilha faz com que cada um tenha cuidado e respeito pelo espaço e objetos compartilhados com o irmão, ensinando-o a distinguir entre o que é seu e o que é nosso, não é? Porque tem que conviver no mesmo quarto, não é? Portanto, dividir também significa partilhar. Outro significado, repartir. Por exemplo, o Simão repartiu um único croissant que havia com o seu irmão Gabriel. Vamos ver. Repartir. Repartir algo com outra pessoa significa dividir isso com o outro. Reparando na foto, será que o Simão repartiu corretamente o croissant com o seu irmão Gabriel? Não é? Se ele deu esta parte do croissant pequeno ao Gabriel, então significa que ele ficou com a parte maior. Será que repartiu em partes iguais? Não. Repartiu em partes diferentes, não é? Uma maior e uma mais pequena. Outro significado, limitar ou demarcar. Por exemplo, o Rio Douro limita o porto de Vila Nova de Gaia. Como tu sabes, temos aqui a cidade do Porto, no mapa, vista de cima, temos aqui o rio, que é cinzento, temos aqui Gaia. Portanto, limitar, neste caso, ou demarcar algo, significa fazer a divisão entre duas coisas. Neste caso, o Rio Douro divide a cidade do Porto, que está aqui deste lado, com a cidade de Vila Nova de Gaia, que está aqui em baixo. Outro exemplo, cortar. Por exemplo, depois de embaralhar e antes de dar as cartas, corta-se o baralho. Este cortar o baralho não significa cortar com uma tesoura ou com uma faca. É dividi-lo. Cortar algo pode não significar separar essa mesma coisa, mas pode significar dividir, que é o que ele está a fazer. Divide o baralho, corta o baralho em duas partes, não necessariamente partes iguais, não é? Outro significado, desmontar. Por exemplo, desmontar o puzzle do carro nas suas diversas peças. Desmontar o puzzle significa desmontá-lo dividindo nas suas diversas peças, neste caso em 5 peças. Temos aqui o puzzle formado do carro e depois desmonta-se o puzzle. Divide-se o puzzle nas diversas peças. 1, 2, 3, 4, 5 peças. Desmontar também significa dividir. Outro significado, fragmentar ou quebrar. Por exemplo, a Joana deixou cair o copo ao chão e ele ficou fragmentado, não é? Fragmentar ou quebrar um copo significa ficar dividido em pequenas partes e provavelmente as partes diferentes, não é? Como tu vês, o copo caiu ao chão, partiu-se, ficou em partes diferentes. Não são todas iguais, umas maiores e umas mais pequeninas. Outro significado ainda, segmentar. Por exemplo, a Joana segmentou a seguinte frase: o cão do Rui é preto. Nem conseguimos ler isto. Eu estou a ler isto porque estou a segmentar. Isto é uma palavra que não se consegue ler.
que é que ela fez? Segmentar uma frase significa o quê? Dividir a frase em palavras, de modo a termos palavras com sentido, e para dividir essas palavras utilizamos espaços. Cá está o cão, vamos aqui um espaço, o cão, espaço do, espaço Rui, espaço espaço preto. O cão do Rui é preto. Então, esta frase que não tem sentido, passa a ser uma frase com sentido. O cão do Rui é preto. Portanto, segmentar também é dividir. Outro sentido, separar. Por exemplo, Ana Maria separou a palavra de educação em sílabas. Separar uma palavra em sílabas, também chamada de separação silábica, significa dividir a palavra em sílabas, não é? E essa delimitação é feita utilizando o hífen. Educação. Educação. Separação por hífen. Outro significado ainda, fracionar. Por exemplo, a Isabel devia 10 euros à Luísa, mas como não tinha dinheiro, fracionou o pagamento em 2. O que é que significa? Fracionar o pagamento em 2 significa dividir essa dívida em 2 partes e pagá-la em 2 vezes. Portanto, ela devia 10 euros, não tinha os 10 euros, só tinha 5. Pagou 5 na primeira vez e depois pagou 5 na segunda. Fracionar também é dividir. Vamos então ver o sentido de divisão que nos interessa, no nosso caso, a divisão matemática. Por exemplo, dividir 12 círculos em partes iguais. Não é? É uma das 4 operações, a divisão matemática, é uma das 4 operações matemáticas. Já conheces 3, já conheces a adição, a subtração e a multiplicação. E agora vamos tratar da divisão. Temos aqui 12 círculos, não é? E vamos dividi-los em quantas partes? Portanto, essa é a pergunta, não é? Quando nos diz assim, vamos dividir uma determinada coisa, tem que nos dizer como é que vamos dividir. Em quantas partes, neste caso. Vamos começar por 13 grupos. Será que é possível dividir 12 círculos por 13 grupos? Isto é, cada grupo tem pelo menos um círculo? Consegues fazer isso? Claro que não. Se tu tens 12 círculos e já tens 13 grupos para meter, metes uma bolinha em cada grupo, há de chegar à altura em que o último grupo não tem. Ora, vamos ver. E estão as 12 bolas aplicadas. O 13º grupo, o grupo 13, não tem bolas, porque só tínhamos 12. Então, não existem círculos suficientes para se distribuir por 13 grupos. O número de grupos não pode ser maior do que o número que vamos dividir. Não é assim? Vamos então ver, e por 12 grupos, será possível distribuir? Será possível distribuir este conjunto de 12 círculos em partes iguais pelos 12 grupos? Vamos ver. Vamos pôr uma bola em cada círculo primeiro. E gastamos as 12 bolas. Então é possível. Temos então 12 grupos, não é? De 1 a 12, cada um deles com um círculo. Portanto, foi possível definir. Dividir os 12 círculos por 12 grupos em partes iguais. Quanto é que tem quantas partes tem cada grupo? Tem uma parte, né? Um círculo. E por 11 grupos? Será possível distribuir em partes iguais? Vamos colocar os 11 círculos, os 11 grupos e vamos fazer a distribuição. O que é que tu verificas? Sobrou um círculo. Claro. Tu tinhas 12 círculos e tens 11 grupos. Só podes pôr um círculo em cada grupo. Se pusesses este círculo num dos grupos, as quantidades não eram iguais. Não ficavam iguais. Nós queremos em partes iguais. Temos então 11 grupos, cada um deles com um círculo, mas sobra um círculo. E em 10 grupos? O que é que acontece? Vamos ver. Vamos colocar os 10 grupos, cá estão, de 1 a 10, e vamos colocar uma bola em cada um dos grupos, em primeiro lugar. Sobraram quantas? 2. Não podemos pôr estas bolas em nenhum grupo, porquê? Porque senão esses grupos, havia 2 grupos que iam ficar com 2 bolas e os restantes com uma. Logo, não eram partes iguais. Os grupos não tinham a mesma quantidade de partes. Portanto, não podemos distribuir. Temos então 10 grupos, cada um deles com um círculo, e sobram 2 círculos.
e 9 grupos. Vamos colocar os 9 grupos e vamos distribuir as bolas. Uma bola para cada grupo. Mas vão sobrar quantas bolas? 3. Nós gastamos 9, uma em cada grupo. 9 e 3, 12. Para 12 faltam 3. Portanto, temos 9 grupos, com cada um deles com um círculo, mas sobram 3 círculos. Vamos então ver 8 grupos. Vamos colocar os 8 grupos. Um círculo para cada grupo. E sobram quantos círculos? 4. Cá está. Porque temos 8 e 4, 12. Temos 8 grupos, cada um deles com um círculo, e sobram 4 círculos. E 7 grupos. Vamos colocar os 7 grupos. Uma 7. Uma bola em cada uma delas. Um círculo, aliás, em cada uma delas. E quantos vão sobrar? Sobram 5 círculos. Então temos 7 grupos, com cada um deles com um círculo. Cá está. E sobram 5. Está, 7 e 5 são 12. E 6 grupos. Quantos círculos cabem em cada grupo? Será que é apenas um agora? Ora, vê lá. Cabem 2, não é? E estão em partes iguais. Porquê? Porque temos aqui 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Temos 6 grupos, cada um deles com 2 círculos. E em 5 grupos? Será que cabem mais do que 2 círculos? Vamos ver. Não cabem, porque sobram apenas 2 círculos. E nós não podemos pôr 2 grupos com mais um círculo cada um e os outros 3 só com 2. Então temos 5 grupos, cada um deles com 2 círculos, e sobram 2 círculos. 4 grupos. Será que cabem apenas 2 círculos em cada grupo? Cabem 3, estás a ver? 3, 6, 9, 12. Cá está. Temos então 4 grupos, cada um deles com 3 círculos. E 3 grupos. Continuam a ser apenas 3 círculos em cada grupo? O que é que tu achas? Passou a 4 círculos. Cá está. 4, e 4, 8, e 4, 12. E 2 grupos. Quantos círculos caberá em cada grupo? Quanto é que achas que caberão? Se temos 12, aqui temos 2 grupos, caberão 6. 2 grupos, cada um deles com 6 círculos. Correto? Vamos ver finalmente a última situação, que é o caso de ser um grupo. Se for um grupo é o que temos lá em cima. É ou não é? Não é? É o que temos lá em cima. Se for um grupo, temos os 12 círculos. Entendeste a diferença?